Olá, povo de Deus, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Hoje, dia 27 de março de 2023, estamos iniciando mais uma semana abençoada. Profetizo uma semana abençoada para você. Que tudo venha dar certo essa semana. Tudo que você tiver que fazer nessa semana possa dar certo, em nome de Jesus. Vamos continuando o nosso estudo. Estaremos fazendo a leitura do livro de 1 Reis, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 28. Salomão casa com a filha de Faraó. E Salomão se aparentou com Faraó, rei do Egito, e tomou a filha de Faraó e a trouxe-a para a cidade de Davi, até que acabasse de edificar a sua casa e a casa do Senhor e a muralha de Jerusalém em volta. Somente que o povo sacrificava sobre os altos, porque aqueles dias ainda não tinha edificado a casa do Senhor. E Salomão amava ao Senhor, andando nos estatutos de Davi, seu pai. Somente que nos altos sacrificava e queimava incenso. E foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque aquele era o alto grande. 1000 holocaustos sacrificou Salomão naquele lugar. E em Gibeá apareceu o Senhor a Salomão de noite e em sonhos, e disse-lhe: Pede-me o que quiseres, e eu te darei. E disse Salomão: De grande beneficência usaste tu com teu servo Davi, meu pai, como também ele andou contigo em verdade e em justiça e em retidão de coração perante a tua face. E guardaste esta grande beneficência, e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como se vê neste dia. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar o teu servo em lugar de Davi, meu pai, e sou ainda menino pequeno, nem sei sair e nem entrar dentre os grandes. O teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, que nem pode contar nem numerar pela sua multidão. E a teu servo, pois, dá um coração entendido para que julgue o povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo? E esta palavra pareceu bem aos olhos do Senhor, que Salomão pedisse esta coisa. E disse-lhe, pois, Deus: Porquanto pediste esta coisa, e não pediste para ti riquezas, nem pediste a vida de teus inimigos, mas pediste para ti entendimento, para ouvir causas de juízo. Eis que fiz segundo as tuas palavras, eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti tal teu igual não houve, e depois de ti não levantará ninguém com sabedoria. E também até o que não pediste te dei. Assim, riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis, por todos os teus dias. E se andares nos meus caminhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi teu pai, também prolongarei os teus dias. E acordou Saul, e eis que era um sonho. E veio a Jerusalém, e pôs-se perante a arca do concerto do Senhor, sacrificou o holocausto, e preparou sacrifícios pacíficos, e fez um banquete a todos os seus servos. Salomão julga a causa de 2 mulheres, versículo 16. Então vieram 2 mulheres prostitutas ao rei, e se puseram perante ele. E disse-lhes uma das mulheres: Senhor meu, eu e esta mulher moramos numa casa, e tive um filho morando com ela naquela casa. E sucedeu que ao 3º dia, depois do meu parto, também esta mulher teve um filho.
e estávamos juntas, estranho nenhum estava conosco na casa, senão nós ambas naquela casa. E de noite morreu o filho desta mulher, porquanto ela se deitou sobre ele. E levantou-se à meia-noite e me tirou o meu filho do meu lado, dormindo, a tua serva, e o deitou no seu seio, e a seu filho morto deitou no meu seio. E levantou-me pela manhã para dar de mamar ao meu filho. Eis que estava morto, mas atentando pela manhã para ele, eis que não era o meu filho que havia tido. Então disse a outra mulher: não, mas o vivo é o meu filho, e o teu é morto. Porém esta disse: não, por certo, morto é o teu filho, e o meu vivo. Assim falaram perante o rei. Então disse o rei: esta disse: este que vive é o meu filho, e o teu filho é morto. E esta diz: não, por certo, o morto é o teu filho, e o meu filho é o vivo. Disse mais o rei: trazei-me uma espada. E trouxeram a espada diante do rei. E disse o rei: dividi em duas partes o menino vivo, e dai a metade a uma e a outra metade a outra. Mas a mulher cujo filho era vivo falou ao rei, porque o seu coração lhe entristeceu por seu filho. E disse: ah, senhor meu, dai-lhe o menino vivo, e por modo nenhum o matareis. Porém a outra disse: nem tu nem eu, nem tu e nem meu seja, divide-o. Então respondeu o rei e disse: dai este menino vivo, e de maneira nenhuma o mateis, porque esta verdadeiramente é sua mãe. E todo Israel ouviu a sentença que dera o rei, e temeu ao rei, porque viram que havia nele sabedoria de Deus para fazer justiça. Amém, louvado seja Deus. Podemos ver aqui o começo do reinado de Salomão, já começa com uma causa bem delicada, bem difícil, uma situação de injustiça. Mas o que Salomão pede para Deus no começo do seu reinado, reconhecendo sua pequenez, mesmo sendo rei, reconhecendo suas limitações, mesmo sendo rei, reconhecendo que o seu pai, o rei Davi, foi assim, um homem excepcional como líder, como rei, como homem de Deus. Então, eles sabia que seria um momento muito difícil para ele julgar o povo, para ele reinar sobre o povo, porque se for um mau rei, desestrutura toda a nação e acaba se perdendo tudo aquilo que Davi construiu. Mas o interessante é que Salomão sabia onde era a fonte, e Salomão vai buscar em Deus. E Deus visita um sonho à noite, como nós vimos na primeira parte do capítulo 3, e Deus fala para ele: pede-me o que quiseres. E a única coisa que ele pede ao Senhor é sabedoria para falar, sabedoria para julgar, sabedoria para direcionar o povo. Porque quando temos a sabedoria de Deus sobre as nossas vidas, nós temos o direcionamento de Deus para fazer as coisas corretas debaixo da direção do Senhor. Então Salomão não pediu a sabedoria humana para que ele pudesse fazer as coisas pelos conselhos dos seus homens ou daqueles que o cercavam, mas ele pede a sabedoria de Deus para que ele consiga direcionar o povo, julgar o povo e reinar sobre o povo com justiça e retidão. Sabemos que a sabedoria traz benefícios na qual nós nunca imaginamos. A palavra de Deus lá em Provérbios, capítulo 7, Eclesiastes, capítulo 7, do versículo 10 até o 18,
fala que a sabedoria é mais do que uma herança, é mais preciosa, é mais valiosa do que uma herança. Porque quem é sábio consegue conquistar as pessoas nas palavras, quem é sábio consegue trazer a paz em tempo de guerra, quem é sábio consegue fazer com que as pessoas venham, né, através das suas explicações ou do seu diálogo, fazer com que as pessoas possam até entender o outro lado da situação. Então a sabedoria é algo precioso que todos nós precisamos nas nossas vidas. Nós precisamos de sabedoria para falar com os nossos filhos, para tratar com os nossos filhos. Nós precisamos de sabedoria, de repente, quem trabalha com o público, para lidar com os nossos clientes. Nós precisamos de sabedoria para lidar com as nossas autoridades quando queremos reivindicar algo. Nós precisamos de sabedoria para viver em comunhão, seja na família, seja na igreja, seja no lugar onde é o nosso ciclo de amizade ou o nosso ciclo de conversa, né? Então nós precisamos de sabedoria para tudo nessa vida. E o maior exemplo da sabedoria que apareceu, né, que todos viram que realmente Salomão era um homem abençoado na sabedoria e diferenciado, foi quando aparecem essas duas mulheres, em que as duas teve os filhos na mesma época, e uma dormiu sobre o seu filho e sufocou e o matou, e ela trocou, né? Pegou o filho vivo da outra e pegou para ela. Mas diante do rei, Salomão, sendo sábio, né, direcionado por Deus, é lógico que foi uma estratégia, ele falou: olha, vamos resolver tudo isso aqui. Pega a espada aí, eu vou cortar a criança no meio, vai ficar uma parte para uma e uma para outra. Mas a verdadeira mãe, que ouviu o choro do seu filho, que amamentou o seu filho, que cuidou do seu filho, ela fala: não, deixa ela ficar com a criança, não precisa matar a criança, deixa ela ficar com a criança. Então Salomão, através dessa situação, conseguiu identificar quem era a mãe verdadeira. Enquanto a outra falava: realmente, nem para mim nem para você, corta a criança no meio e dá parte para nós dois. A mãe verdadeira chega e fala: não, deixa ela ficar com a criança, melhor manter a criança viva, melhor manter a criança sadia do que tirar a vida da criança. Então Salomão reconhece, através da sabedoria de Deus que foi dada sobre ele, e ele consegue então resolver esse caos ou essa situação com justiça. Então a sabedoria traz muitos benefícios nas nossas vidas. Com a sabedoria nós procuramos ser justos, com a sabedoria nós procuramos ser corretos, com a sabedoria nós procuramos ser honestos, porque entendemos que debaixo da sabedoria de Deus, que Deus coloca sobre o homem conquista as coisas com justiça, com retidão, e deita no seu travesseiro e dorme tranquilamente, sem nenhum tipo de acusação, sem nenhum tipo de aponte, sem nenhum tipo de situação contrária sobre a vida dele, porque a sabedoria divina está sobre ele. Amém? Que você possa também, né, ter essa sabedoria de Deus para direcionar a tua vida, para cuidar da tua vida e para te trazer os benefícios que ela pode trazer para nós cada dia. Valiosa, mais preciosa do que uma herança, do que dinheiro, é a sabedoria que vem do Senhor, tá bom? Seja sábio, seja homem de Deus, seja mulher de Deus, e o Senhor vai te abençoar e te honrar a cada dia, tá bom? Que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe sua casa. Tenha uma semana abençoada, um dia abençoado, em nome de Jesus. Mais uma vez, quem vos fala é o pastor Mateus, da Igreja Apostólica Sol da Justiça. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até a próxima oportunidade, assim o Senhor nos permitindo.